Olá, tudo bem? Eu sou a Fernanda Birk e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos falando sobre as 11 competências do ICF. E a competência de hoje é a número 8, chamada Criando Consciência. Na minha opinião, criar consciência num processo de coaching é uma das coisas mais lindas que pode acontecer. Né? Para quem já assistiu alguns outros vídeos meus, eu costumo explicar o processo de coaching como uma escada, onde temos na base dessa escada o hoje, o momento atual, e lá na pontinha da escada o objetivo, o que o coach está buscando, né? E aí o processo de coaching em si acaba sendo como uma escada que nos leva até esse objetivo. Então eu percebo a criação de consciência como se de repente surgisse uma luz na frente do coach, né? Onde ele enxerga, ele tem mais clareza em relação ao próximo passo que ele tem que dar nessa escada. Então, nesse sentido, essa competência do ICF, chamada Criando Consciência, ela estimula o coach para estar atento, né? Digamos assim, ela estimula a capacidade do coach de combinar, sintetizar informações que o coach foi trazendo para o processo de coaching ao longo do tempo. E uma vez tendo conhecimento dessas informações, estando atento ao que o coach traz, que ele tenha essa capacidade de poder auxiliar o coach a perceber uma nova forma de visualizar determinada situação, ajudando na tomada de consciência e aí ajudando a atingir melhor o resultado, a meta que ele está buscando, né? E aí, o que a gente pode observar? Né? Que comportamentos o coach deve ter e que demonstram que ele está atendendo essa competência do ICF, né? Primeiro, é importante que ele esteja atento e observando além do que está sendo dito com as palavras do coach. É importante estar atento à forma, à linguagem não verbal do coach, né? Alguma coisa que ele fala que você percebe que ele fica incomodado, ou alguma fala que você percebe que o olho enche de água. Então estejam atentos a essas informações, quando oportuno, levem, né? Tragam isso para a percepção do coach, que isso é algo bacana de estar atento, né? Outra coisa importante é questionar o coach, só que fazer um questionamento com o sentido de ajudá-lo a tomar consciência, tá? Não é aquele questionamento curioso, né? Não é aquele questionamento assim, por exemplo, o coach tá falando alguma questão do trabalho, tá falando do chefe, e aí tu pergunta, mas vem cá, que idade tem o teu chefe, hein? Porque na verdade a idade do gestor não interessa muito para o processo, é como se fosse uma pergunta curiosa, né? Não vai ajudar o coach a tomar consciência de alguma coisa. Né? Assim, dessa forma que eu estou querendo mostrar para vocês, é mais no sentido de fazer questionamentos com o objetivo de ajudar o coach a explorar essa escada, a explorar esse caminho, sem julgar, sem colocar o seu mapa, a sua percepção em relação ao que ele deve fazer, certo? Outra questão que é importante também para o coach é estar atento a alguns padrões rígidos de como o cliente percebe determinada situação, né? Por exemplo, digamos que o teu coach é um gestor, é um dono de uma empresa, enfim, ou é alguém que tem um cargo de liderança, e ele comenta com você que tem um determinado colaborador que tem chegado muito atrasado nos últimos dias e que isso está incomodando muito ele, porque, na opinião dele, quem chega atrasado não é comprometido. Ou seja, para mim, atraso é sinal de falta de comprometimento. Então, estejam atentos a situações como essas, né? Onde o coach de vocês vai trazer uma posição muito firme em relação a uma determinada situação, né? E é importante você estar atento a auxiliá-lo a perceber o que é fato e o que é interpretação. Então, nessa situação que eu comentei com você, né, do gestor que acredita que quem chega atrasado é porque não está comprometido, faça a seguinte pergunta: como o fato do seu colaborador estar chegando atrasado significa que ele não está comprometido? Faça essa pergunta e não complemente mais, deixa o coach pensar a respeito disso. Né? Então é bacana quando o coach está realmente atento, conectado com o coach, ele consegue juntar essas duas informações e perguntar como que isso tem relação com isso. E aí, quem sabe, vem uma tomada de consciência na sequência disso. Certo? Outro exemplo que eu gostaria de dividir com vocês
Digamos que o coach de vocês tem um filho, né, ou uma filha, adolescente, e cada vez que esse filho, essa filha chegam em casa, ele nem dá oi, nem pergunta como é que tá o pai, a mãe, vai direto pro quarto, né? E isso começa a acontecer de uma forma recorrente, né? Daqui a pouco o seu coach, se é o pai, vai dizer assim, olha, não sei mais o que eu faço com meu filho, porque ele chega em casa e nem fala mais com a gente, ele vai direto pro quarto. Então assim, eu tô achando que o meu filho não gosta mais de mim. Daqui a pouco ele vai sumir. Esteja atento a isso. Como é que a gente poderia fazer uma abordagem nesse sentido? Como o fato do teu filho chegar em casa e ir direto pro quarto significa que ele não gosta de ti? Certo, pessoal? Então eu quis trazer esses exemplos para vocês para sintetizar um pouquinho mais de exemplos que vocês precisam estar atentos como coaches, tá? Porque são questões que ajudam a tomada de consciência, né? Então isso ajuda a também ao coach a ter novos pensamentos em relação a uma determinada situação, né? Então, para finalizar, um exemplo também em relação a essa questão de tomada de consciência, coaches, estejam atentos a possíveis situações onde vocês percebem uma diferença entre a forma do seu coach pensar, ser diferente do que ele fala e ser diferente do modo que ele age. Tá? Aí também a gente precisa trazer isso para a consciência dele, né? Então, digamos que você tem um coach que lá na primeira sessão de coaching, na segunda sessão, ele comentou com você que ele acha um absurdo as pessoas que desrespeitam as leis, as pessoas que ficam sempre procurando uma brecha para se dar bem, que ele acha um absurdo isso, porque tem uma pessoa que trabalha com ele, que tem essa postura, enfim. Ok, você guardou essa informação. Lá para frente, em alguma outra sessão de coaching, ele chega para você, né? E antes de começar a sessão, enfim, ou durante a sessão, ele traz a seguinte informação: nossa, essa semana está sendo bem corrida para mim, inclusive eu recebi uma multa, porque eu parei num lugar que não podia, mas eu precisei parar rápido para pegar meu filho que estava saindo da escola, porque eu precisava só descer na farmácia para pegar o medicamento e levei uma multa, né? E ainda levei uma outra porque eu passei o sinal vermelho. Então, assim, em algum momento tem alguma coisa aí que não está batendo, né? Porque o modo dele pensar em relação à situação, a alguma outra pessoa, né? Ele pensa que é um absurdo desrespeitar as leis e tal. Mas, por outro lado, ele fez isso. Ele te trouxe evidências de que ele fez isso. Né? Então, como é que você, como coach, pode abordar uma situação como essa, né? Seja bem transparente, né? Se existe a confiança num processo de coaching, não deve ser problema para você expor essa situação. Então, você pode dizer, olha, eu lembro que no início do nosso processo você comentou comigo que aquele teu colega de trabalho, aquele gestor, né, tinha uma postura de desrespeitar regras e leis e que tu achava aquilo um absurdo. E agora tu tá me contando que tu estás com uma lista grande de multas, né? O que essa situação significa para ti? Né? De que forma você percebe essas duas situações? E deixa o seu coach pensar. Certo, gente? Então, esses são alguns exemplos que eu trouxe para enriquecer o entendimento da competência criar consciência. Né? Muitas pessoas têm dúvida em relação a isso, né? Então, espero que eu tenha contribuído com a aprendizagem de vocês. Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários aqui abaixo, tá? Vai ser um prazer enorme poder dividir mais ainda meu conhecimento com vocês, esclarecer alguma dúvida que não tenha ficado muito clara, talvez. Certo? Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.